Pastor, o que me protege? Eu vou te falar o que te protege. O que te protege é a aliança de Deus com você. A aliança que Deus fez com você é o que protege você. E eu lembro que eu ministrei uma série aqui chamada Imparáveis, e eu liberei uma chave que eu queria muito poder aprofundar. Queria muito aprofundar hoje, falando um pouco sobre o poder da aliança e a garantia que a gente tem contra os inimigos que não carregam ela. Então, antes da gente entrar sobre algumas características da aliança, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que é muito comum a gente usar uma aliança como um símbolo no nosso casamento, mas eu não sei se você sabe, existe um porquê da aliança ficar no dedo esquerdo. Alguém sabe o porquê? Alguém já ouviu isso em alguma ministração, durante alguma cerimônia de casamento? Os romanos, eles acreditavam que a veia desse dedo, ela vai direto até o coração. Então, por que colocar uma aliança no dedo esquerdo? Porque o símbolo que eles estavam querendo gerar é declarando que eu tenho uma aliança com o seu coração. O meu coração foi conectado ao seu coração. Irmão, a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o poder da aliança é que uma aliança de Deus com um homem significa que Deus conectou o coração dele com o seu. Deus tem palavras para você, promessas para você, Deus tem sonhos para você, e Ele é o maior interessado em ver cada palavra que Ele liberou sobre você se cumprindo. Você pode declarar com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Declara com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, é que em todo o tempo a gente viu ao longo da história Deus fazer aliança com homens. Deus fez aliança com Noé, prometeu que a terra nunca mais seria destruída através de dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão, toda a primogenitura dele seria abençoada. Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi. Mas nós estamos debaixo de uma aliança superior, que é mais poderosa do que todas essas, porque em Jesus foi feita uma nova aliança, e você está debaixo dela. Você pode declarar com autoridade, diga: eu estou debaixo de uma nova aliança. Diga: perfeita, e tudo que eu preciso essa aliança carrega. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O autor segue dizendo: porque antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, essa é a hora que a igreja normalmente celebra, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui vem uma condicional: desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar antes da gente começar a falar sobre alianças é que Deus estabeleceu uma aliança superior através do sangue de Jesus. Você que é carismático, você estudou um módulo inteiro a respeito da aliança de sangue. Eu queria abrir um parênteses aqui, eu não quero entrar em questões teológicas, mas eu lembro que eu li um livro no início da minha conversão, se chamava, eu sei que vai parecer aleatório o tema, mas vai fazer sentido para alguém aqui, se chamava O Porquê do Ímen, e fala o porquê da mulher que não teve uma relação sexual ter o ímen. E sabe o que é louco? Os médicos não conseguem explicar nenhum propósito para aquilo. Não existe nenhum propósito ou sentido para a mulher ter aquilo, mas
Existe uma linha teológica que acredita que o propósito é espiritual, porque quando uma mulher tem uma relação pela primeira vez, o ímen se rompe, então é dispersado o sangue, e naquele momento é feita uma aliança de sangue entre o homem e a mulher. Uma aliança de sangue, ela é superior a qualquer outra, porque ela não é feita de forma exterior, mas ela é feita a partir de uma conexão que agora se tornou um só. Você se tornou um com aquele que foi aliançado com sangue. Se você fizer como os reis faziam antigamente, ou alguns homens faziam em outras eras, pactos de sangue, a partir do momento que o seu sangue entrasse em contato com o sangue do outro, era impossível isso ser separado. Irmão, a aliança de sangue, ela é tão poderosa porque a partir do momento que o sangue se conecta ao seu, essa aliança ela é indivisível. Você está comigo? Diga amém. Então, quando Deus estabelece uma aliança superior com a criação, não é uma aliança feita só a partir de um contato exterior, mas a partir de uma nova genética. É por isso, irmão, que o evangelho não é mudança de estética, o evangelho é mudança de genética. O evangelho não é se vestir diferente, falar diferente. O evangelho é se tornar uma nova criatura, não mais escravo, agora filho, não mais cativo, agora livre, não mais maldito, agora abençoado. Você está comigo? Diga amém. Milagre da substituição. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Você está comigo? Então declara com autoridade, diga: Deus fez uma aliança comigo através de Jesus, e tudo que eu preciso, seja cura ou liberdade, seja poder ou autoridade, seja visão ou propósito, diga, tudo isso foi depositado nessa aliança. Primeira chave que eu quero compartilhar com você. Você está comigo ainda? Vocês estão felizes? Alguém está feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz de estar em Orlando. Primeira chave que eu quero compartilhar é que a aliança te protege. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado: a aliança te protege. Na série Imparáveis eu falei sobre aquele episódio entre Davi e Golias. E tem algo ali que é tão poderoso, que às vezes passa despercebido, e você pode usar em qualquer batalha espiritual que você enfrentar. A Bíblia diz que os exércitos têm medo do gigante, e já estavam até se acostumando com o grito dele. Então Davi, ele chega do nada para entregar comida para os seus irmãos. Ele não estava listado, ele não era para estar ali, ele não foi convocado para enfrentar aquele gigante. Ele era o homem mais improvável, na verdade, para enfrentar aquele gigante. Mas a Bíblia diz que quando Davi olha para o gigante, em momento algum Davi chama o gigante de gigante. Pega essa chave, irmão. Davi não chama o gigante de gigante, porque quando Davi olha para um homem grande, tudo que ele vê é a ausência de uma aliança. A chave que fazia Davi ser ousado é que ele não respeitava quem não carregava uma aliança. Irmão, eu quero pregar nessa noite. Vem comigo, por favor. Não se distrai. Davi olha para um homem grande, tem aliança? Não. Então quem é esse homem sem aliança com o Deus vivo, para enfrentar o exército do Deus vivo? Quando ele chama aquele homem de incircunciso filisteu, é porque a circuncisão era uma marca de uma aliança, era o despojar da carne para que fosse feita uma aliança. Então quando ele olha para um homem que não tem aliança, a pergunta de Davi é: como alguém que não tem aliança com Deus quer enfrentar alguém que tem aliança com Deus? Alguns já estão pegando. Essa chave é tão poderosa, sabe por quê, irmão? Porque quando eu entendo que Deus não tem aliança com os meus inimigos, eu não preciso mais temer nenhum deles. Você vai olhar para a depressão. Deus tem uma aliança com a depressão? Não. Então quem é a depressão para afrontar alguém que carrega uma aliança com Deus? Deus tem uma aliança com o câncer. Deus tem uma aliança com a vergonha, com a miséria. Irmão, olha para mim, você precisa lembrar em toda batalha espiritual, em todo momento difícil, em todo momento em que você é desencorajado, em que você é perseguido, em que você é desanimado, confundido, você precisa trazer à tua memória: os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, o inferno não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança. Você está comigo? Então quando Davi olha para um homem sem aliança, é quase como se fosse um agente da imigração olhando para alguém que não tem um visa ou um green card. Você vai chegar na porta, você vai falar: tem green card? Não. Você é cidadão? Não. Você tem visto? Não. Então você não pode entrar. Por quê? Porque você não tem o que precisa para estar aqui.
com algumas exceções. Eu vi alguns risinhos de canto de boca, tipo, eu conheço alguém que passou sem a vida. Se você não tem o que precisa, você não tem acesso. No reino espiritual, a mesma dinâmica se estabelece. Você vai olhar para uma doença e você vai lembrar, ela não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho. Então quem é esse câncer para afrontar alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus? Quem é essa mentira para tentar roubar de mim a esperança viva que me sustenta no dia mau? Você está comigo? Faz sentido para você? Então, primeira chave que eu quero compartilhar, irmão, a aliança, ela te protege. Você vai olhar para os seus inimigos de uma forma diferente agora, porque a primeira coisa que você tem que pensar não é no tamanho que eles têm, mas é no ponto fraco que eles têm. Se você for pegar artes marciais, por exemplo, a gente tem uma ovelha lá em Miami que ele é campeão de uma categoria não sei se eu posso falar o nome da franquia, tipo UFC. Ele é campeão nessa categoria e ele foi lutar agora para defender o cinturão. E aí ele me ligou e falou: pastor, eu machuquei o meu joelho no treino e tá difícil até para eu pisar. A minha luta é amanhã, eu queria que você orasse comigo. Eu falei: cara, você vai cobrir o joelho? Ele falou: eu vou botar o tensor. Eu falei: então coloca nos dois, para o seu adversário não saber qual deles está ruim. E a nossa oração é para que você derrube o seu adversário antes dele perceber que você está mal. Aí eu estava pregando, se eu não me engano, em Alphaville, eu não lembro. Eu sei que quando acabou o culto eu fui olhar o site, estava assim: recorde histórico na carreira de fulano de tal. Em 30 segundos ele finalizou a luta. Irmão, o inimigo dele nem conseguiu saber qual era o ponto sensível. Mas se ele soubesse, durante toda a luta, tudo que o inimigo ia focar é na sensibilidade dele. Por quê? Porque não importa o tamanho que você tem, o teu ponto sensível é o que te derruba. A palavra de Deus, e muitas vezes a gente interpreta isso de uma forma equivocada. Olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a palavra diz que aquele que pensa estar de pé. A palavra não está falando de uma brecha que todos carregamos, mas ela está sendo específica como uma brecha que você sabe que tem, mas finge que não tem. Então você pode ser alguém muito usado por Deus, mas se você não vigiar nas suas conversas, uma mulher pode roubar de você o teu ministério, a tua família, a tua casa. Foi assim com Sansão, alguém separado por Deus, foi guardado por Deus da pureza, até da bebida alcoólica, foi levantado por Deus para ser um libertador do seu povo, mas ele deitou no colo errado e terminou como um palhaço dos seus inimigos. Você percebe, a força de Sansão era descomunal. A gente não vê relatos de alguém tão forte como ele, mas um ponto sensível colocou em xeque toda a sua história. Irmão, olha para mim. Assim como um grande homem de Deus pode ser derrubado por uma pequena brecha, os nossos inimigos, por maiores que possam parecer, também carregam pontos sensíveis. E eu quero falar sobre um único ponto sensível que você vai encontrar em todos os inimigos de Deus, e é só nele que você precisa focar. Eles não têm uma aliança com Deus. Cara, isso é tão forte, porque é tão simples, é tão poderoso. A gente pode usar em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento. Eu estou passando um momento de escassez, você vai olhar para a falta, para a miséria. A miséria não tem uma aliança com Deus. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Deus. Filipenses 4,19, o Zulato ministrou aqui: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. O salmista declara: eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência passar fome. A miséria não tem uma aliança com Deus. Então, se você tem enfrentado esse inimigo, você vai olhar para essa perspectiva. Qual é o ponto sensível da miséria? Qual é o ponto sensível das doenças? Qual é o ponto sensível da mentira?
eles não têm uma aliança com Deus. Levanta sua mão mais alto que você puder. Declare com autoridade, diga: Pai, a aliança que você fez comigo é o que me protege no dia mau. Diga: os meus inimigos, cada um deles, virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão envergonhados, abatidos, confundidos, porque nenhum deles carrega uma aliança de sangue. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está... Já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!